Essa história começa com um relacionamento muito conturbado da minha avó e do meu avô, que tiveram 5 filhos. A relação deles era tão doente que o meu avô chegou a ter uma filha fora do casamento, fruto de traição. Como a minha mãe era a mais velha dos 5 filhos da minha avó, ela foi extremamente sobrecarregada ao ser encarregada de cuidar dos irmãos mais novos dela. Com 8 anos de idade, a minha mãe começou a sofrer abuso do tio dela, meu tio de segundo grau, o irmão do meu avô. Ela sofreu por esses abusos durante 4 anos e foi muito turbulento para ela, até que ela se revoltou e decidiu pedir ajuda e contar para minha avó o que estava acontecendo. Detalhe: ninguém acreditou na minha mãe. Essa é uma época em que a gente tinha um quintal, que eu vou chamar ele de quintal de família, onde esse meu tio morava atrás, uma tia morava do lado, a minha avó morava do outro, e meio que o quintal onde todo mundo se reunia. E assim a minha mãe era abusada, porque ela vivia no meio desse quintal. Então, quando a minha mãe contou, depois dos 4 anos sofrendo, 9, 10, 11, com 12 anos, ela foi pedir ajuda e ninguém acreditou nela. Ela ficou extremamente revoltada. Nessa época, era uma época em que ela começou a sair, conhecer pessoas, a consumir álcool, a consumir drogas, a fazer tudo de errado que um pré-adolescente passou, né? De tantos abusos e tantas coisas. E foi aí que a minha mãe, durante essa vida toda, quando ela estava com os 14 anos, ela conheceu um cara 13 anos mais velho do que ela. Um alemão, bem branco, sabe? Ela acabou engravidando desse alemão. Os pais dele até que acharam legal a ideia de terem netos, mas quando descobriram que a minha mãe era preta, isso se tornou um grande problema. Começaram a rejeitar a minha mãe e a dizer que a minha mãe ia estragar a cor da família, que eu nasceria preta, que eu nasceria pior que carvão. Eles eram extremamente racistas. E isso fez muito mal para minha mãe. Já na família da minha mãe, o lance era negativo porque os meus avós não aceitaram, brigaram, queriam mandar ela para fora de casa, foi aquela loucura. Mas o que mais magoou minha mãe é que há uns 2 meses antes da minha mãe aparecer grávida, a irmã mais nova dela, de 12 anos, também tinha aparecido grávida. E ela foi acolhida, ela foi aceita e recebida na família, sabe? Como a gestação dela tá tudo bem, mas a da minha irmã, que é mais velha, não. Então isso foi gerando também mais coisinhas para contribuir para o desgaste emocional da minha mãe. Quando eu nasci, para tristeza dos meus avós, eu nasci branca e com cabelo loirinho. E eu falo tristeza porque a partir dali eu também não queria mais. Eu não, hoje eu não quero, mas na época a minha mãe, ela aproveitou para não falar mais com eles e sumir de todo aqueles maus tratos que foram passados. Agora que eu nasci, que eles viram a minha cor, eles iriam me aceitar? Não, a minha mãe também não quis. Acontece que nessa época era uma época muito turbulenta, minha mãe saía muito, minha mãe bebia muito, e eu sempre ficava com a minha tia, irmã do meu avô, não com a minha avó, mãe da minha mãe, ficava com a minha tia. Nesse período, a minha mãe chegou a mudar para Bahia, ela chegou a se relacionar com um homem lá, parece que ela engravidou da minha irmã, e nesse tempo que ela engravidou da minha irmã, ela perdeu o bebê e depois ela voltou para a cidade. E ela vivia nessa turbulência, sabe? Tipo, não tinha muito onde morar, não tinha muito onde ficar, voltava para casa da minha avó, era muita briga, era muita turbulência, saía muito, me deixava muito jogada, não cuidava de mim, não me dava atenção. E aí ela foi e com 19 anos de idade, a minha mãe se relacionou com um traficante. Nessa época, ela foi morar junto com esse traficante. O negócio é que ele quase matava a minha mãe de tanto bater. Era muita surra. Minha mãe apanhava muito, muito, muito dele, sabe? Ela era saco de pancada dele. Nessa época também, contam que teve uma briga entre eles tão grande quando eu ainda, tipo, porque eu ia pra casa dela e tudo, ficava com ela quando ela me buscava, coisas do tipo, que pra fugir dele, ela me pegou assim só de fralda, saiu na rua à noite, e ele catou ela, ameaçou ela de morte, sabe? Foi por essas bagunças que a minha avó me pegou e decidiu que ela ia me doar pra irmã dela de um outro estado. Só que aí, quando ela tava no ponto de ônibus me levando pra outro estado, ainda pequenininha, essa minha tia, irmã do meu avô que me criava, viu e falou, não, tudo bem, pode deixar ela comigo, eu vou criar essa menina.
E a partir daí, eu comecei a ser criada pela minha tia, irmã do meu avô, e pelo meu tio casado com a minha tia. E aí eles se tornaram meu pai e a minha mãe de criação. Eles que cuidavam, davam atenção, compravam as coisas, eu morava com eles, mas eu tinha contato com a minha mãe biológica. De vez em quando eu ia passear na casa dela, eu ficava com ela, eu sabia quem ela era. Mas eu fui crescendo, vendo que a minha mãe, além dela ser descabeceada, eu achava ela meio insuportável, porque era isso que eu ouvia. As pessoas sempre falavam dela, falavam da vida dela, colocava ela contra mim, assim, não contra mim, não gostavam dela, então eu acabava ficando a favor de todo mundo, até porque essas pessoas cuidavam de mim. Mas, poxa, ela era minha mãe, né? O tempo foi passando. E por conta desse traficante aí, essa minha tia, ela não tinha receio de me deixar com o irmão dela, que é o meu tio, que é o homem que abusava da minha mãe. E eu tinha 8 anos de idade nessa época. E como nós morávamos tudo no quintal ali, a minha tia, minha mãe de criação, sempre me deixava ali com o irmão dela, sabe? Foi quando a minha mãe, ela começou a ficar de saco cheio, porque ninguém respeitava os pedidos e as decisões da minha mãe. Então, como ninguém escutava quando ela falava assim, ninguém obedecia, acatava o que ela falava, não deixa fulana fazer tal coisa, não leva fulana para tal lugar. Meio que desmereciam minha mãe como, ela só pôs você no mundo, ela não tem direito sobre você. Ela acabou desabafando com esse meu padrasto traficante sobre tudo que aconteceu. E ela falava, porque eu passei por isso, porque eu tinha 8 anos, porque eu era deixada naquele quintal, porque tá se repetindo, e tá repetindo com a minha filha, e vai repetir, porque eu não quero esse cara. E por incrível que pareça, eu não tenho memórias dele fazendo algo assim comigo, mas eu lembro dele me levar pro quarto. Eu lembro de filmes que marcaram minha cabeça. Ele ficava debaixo do lençol comigo, sabe? E ele, ele era meio humilhante. Ele se envolvia com drogas, ele bebia muito álcool, sabe? Vivia gente estranha lá cobrar ele de coisas que a gente também não precisa de saber. E acabava que ele me mostrou filmes de canibalismo, de relação sexual, de romance e umas coisas meio pesadas também, uns filmes meio pesados de vingança, de estupro. Tipo, eu lembro dos filmes que ele colocava pra mim. Eu lembro que a gente ficava debaixo de coberta, mas eu não lembro se ele chegou a fazer alguma coisa fisicamente comigo. A única coisa que eu sei é que passaram mais ou menos um mês e esse meu tio foi morto. Ele caiu de um desses da rodovia, sabe? Dizendo ele que caiu, falaram que foi briga de polícia. Mas a minha mãe confirmou que foi o namorado dela que fez tudo isso acontecer para eliminar ele, tanto para se vingar do que ele tinha feito com a minha mãe, tanto para se vingar do que ele tinha feito comigo. Só que são só teorias. Minha mãe afirma que foi ele, mas a família inteira pensa que foi briga de polícia e que ele simplesmente caiu. Então, eu não quero saber, pelo menos ele não estava ali mais para fazer alguma coisa comigo. Só que também aconteceram episódios de quando eu tinha mais ou menos os meus 10 anos de idade, eu tinha um primo que ele era 8 anos mais velho do que eu, e também, nessa época, eu lembro que a minha avó ela já tinha tido câncer, sabe? Ela estava muito debilitada. E ela cuidava de um outro tio meu, que ele é um tio mais caçula, que ele era deficiente auditivo. E aí eu tava insistindo pra minha prima, essa que veio dessa minha tia, pra ela ir pra casa dos meus pais de criação comigo. Porque eu queria muito que ela fosse brincar comigo lá. E esses meus dois primos, tanto meu tio, que era tipo um primo por ter idade parecida, assim, e tanto meu primo de 8 anos, mais velho do que eu, pediram pra ir pra casa do meu pai de criação também. E meu pai de criação deixou. Só que a gente ia ficar sozinho, porque nem minha mãe de criação e meu pai de criação ia estar em casa. E aquele dia, tanto meu tio quanto meu primo, os dois fizeram muitas coisas comigo e com a minha prima. Eu lembro que, tipo, eles queriam brincar de algumas brincadeiras meio sexuais, de, tipo, tirar roupa, abrir a perna, mexeram, tipo, nas minhas partes. E isso começou a se tornar uma coisa meio que constante. Eu não conseguia, tipo, falar, eu não conseguia contar, porque eu já tinha uma vida muito turbulenta, né? Então, eles faziam isso. Eu não quero entrar no detalhe do que o meu tio e do que o meu primo faziam comigo e nem com a minha prima. Não quero falar sobre isso. Mas foram muito tempo, foram muitas vezes e foram muitas coisas e tipo de colocar a boca, de querer que eu colocasse tanto eu quanto a minha prima, de abrir, de mexer, de ver, de rir, de falar, de mostrar, de assistir, de forçar, tipo, foram muitas coisas com a mão, com a boca, com os dedos, com tudo, até com a parte íntima deles aconteceu.
Aconteceram muitas coisas nessa época. Mas, sinceramente, é uma coisa que, tipo, eu coloquei, tipo, tudo guardado dentro do meu coração, sabe? Eu não queria lembrar disso. Aí, quando eu fiz 11 anos, a minha mãe, a minha avó morreu de câncer. E foi um baque muito grande pra mim. Então, vieram, tipo, essa sequência de abusos com a morte da minha avó de câncer. Foi tudo muito turbulento. E eu lembro que a minha mãe, ela fez um encontro das pessoas ali naquele quintal. Ela meio que como se ela tivesse feito uma reunião da família, coisas do tipo, de pessoas, de amigos próximos e tal. E esse dia eu não pude participar, meio que não fui convidada, era coisa de adulto, sabe? E me mandaram para uma casa de uma outra pessoa. E eu passei o dia nessa casa. Depois desse dia, eu não vi mais a minha mãe. E sempre que eu perguntava, tipo, cadê minha mãe? Onde que ela tava? Tipo, as pessoas falavam, ela foi embora, ela foi embora. Eu não entendia como que a minha mãe tinha ido embora. Por que que ela tinha ido embora? Como assim tinha ido embora e tinha ido embora pra onde? Até que pessoas comentando, porque, cara, a gente era quintal e as pessoas falavam e conversavam. Eu escutei o povo falando que ela nunca mais voltaria lá depois da surra que ela levou. Enfim, ela fez essa reunião. Parece que ela se desentendeu com um dos irmãos dela. Tiveram uma briga lá na casa, nesse quintal, nesse dia. O irmão dela foi com tudo pra cima dela, um dos meus tios, e massacrou minha mãe, tipo, machucou muito ela, deu uma surra na minha mãe, bateu muito nela, tipo, deixou ela toda machucada. E pelo que eu entendi ali da fofoca da galera, as pessoas ajudaram o meu tio a bater na minha mãe. E não ajudaram meu tio parar de bater nela. Aproveitaram todo mundo que tinha raiva dela, que tinha mágoa dela, e aproveitou e espancou ela. Então ela foi espancada dentro da casa que eu tava morando. E ela tinha ido pro hospital. E que depois daquele dia, ela falou que nunca mais colocaria o pé dela ali. Por isso que a minha mãe nunca mais tinha voltado. Era muita coisa pra minha cabeça. Eu tava me tornando pré-adolescente. Tipo, tinham batido na minha mãe, minha avó tinha morrido, tinha os meus tios que tinham abusado. Era muita turbulência pra uma cabeça de 11 anos. Eu comecei a ficar tão mal, tão mal, tão mal, que foi impossível a escola não perceber. Quando a escola percebeu, eu acabei tendo muitos pensamentos suicidas. Eu comecei a me mutilar, eu comecei a me cortar, porque de verdade eu achava que essa vida não era pra mim. Não precisava de estar aqui. Eu era muito nova para estar passando por tudo isso e não tinha onde eu olhasse que eu fosse feliz. Parece que todo lugar que eu olhasse era infelicidade para minha mãe biológico, para o meu pai biológico, para os meus avós biológicos, de parte pai, de parte mãe. Dentro da casa da minha mãe de criação, do meu pai de criação, eu tinha passado pela situação dos abusos com o primo, com o tio, que a minha prima também era vítima. Que era muita situação, assim, tipo, que a escola percebeu. E a escola acabou mandando o encaminhamento, me obrigando a ir para o CAPS. Para quem não sabe, CAPS é um centro um centro psiquiátrico, tipo, de doenças psicossomáticas para pessoas e é pelo governo. Eles mandaram esse encaminhamento, meio que me obrigando a participar de um psicólogo, né, para eu continuar tendo as minhas atividades na escola. E aí eu comecei a fazer psicólogo, só que era psicólogo em grupo. Então, quando eu tava lá, a gente tinha que falar sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas, sobre os nossos momentos. E eu lembro que um rapaz se aproximou de mim, ele tinha 17 anos de idade. Eu tinha 11 anos. Não é normal mesmo um menino de 17 anos se interessar por uma menina de 11. E ali ele começou a ser o meu amigo. E ele foi muito legal comigo. Só que depois ele começou a usar os meus traumas contra mim. Começou a falar um monte de coisa, que ia contar umas coisas pra minha mãe. E ele começou a me ameaçar. E como eu não entendia muito bem, o lugar que era pra me fazer bem, começou a me fazer mal, sabe? Só que teve 2 motivos pelo qual eu saí lá do CAPS, né? Da sessão dos psicólogos. Primeiro, porque ia vir o recesso de ano e tinha esse garoto que estava me fazendo mal. E segundo, porque eles estavam ameaçando me denunciar para o conselho tutelar por conta de tudo que eu contava que tinha acontecido. Então, quando eu ia contando sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre meus avós, sobre os meus tios, tudo que falaram que ia chamar o conselho tutelar, então eu passei a não ir mais para o psicólogo, sabe? Comecei a carregar isso tudo meio que sozinha, tudo meio que no peito mesmo, né? Um lugar que era para me trazer bem, digamos assim. Isso foi perdurando dentro de mim, foram situações muito constrangedoras. Teve um momento em que eu lembro que eu já tava um pouquinho assim, tava com os meus 12, eu tava deitada no quintal, lá na casa do quintal da família, e o meu primo, que é 8 anos mais velho que eu, que a vida inteira sempre abusou de mim, ele veio
ele sentou do meu lado e ele começou a mexer comigo novamente. Eu tremia, eu chorava, eu não tinha reflexos, eu não tinha força pra lutar contra aquilo, eu não conseguia sair. E eu chorando, e ele abusando de mim, passando a mão em mim e colocando filmes pra eu assistir como se eu ainda fosse uma criança. E ele não se comovia comigo, sabe? Era como se ele não tivesse nem aí pra minha dor. É como se ele já estivesse tão acostumado a fazer aquilo comigo, que mesmo eu crescida, ele continuava a mesma pessoa. Aquilo foi muito, pra mim, foi muito. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu não tava suportando mais. Eu comecei a digitar e contar tudo pra minha mãe do que tava acontecendo. Contei tudo pra ela desses meus primos, de toda a situação. Minha mãe ficou revoltada. 3 horas da manhã ela entrou lá, me pegou tudo que era meu. Minha mãe já tava um pouquinho melhor de situação, então ela tinha alugado uma casa pra ela, tava morando sozinha, não tava envolvida com ninguém, a gente começou a morar junto, era bem época de pandemia, a escola ia ser digital, não tinha internet na casa dos meus pais de criação, por isso que eu tinha ido lá pro quintal, sabe, pra poder ficar um pouco na internet. Foi quando eu mandei mensagem pra minha mãe, e aí minha mãe me pegou, me levou, as pessoas também não acreditaram em mim, falaram que a minha mãe tava doida e que ela tava me fazendo mal, porque ela tava colocando tudo aquilo em mim que não existia, sabe? E aí eu morei com a minha mãe, só que minha mãe era muito agressiva, e eu acho que todas as vezes que ela apanhou, ela queria descontar em mim, então ela me batia muito, era uma relação de muita agressão. E acabava que eu também acabava não respeitando ela por conta das agressões, por conta de tudo que eu ouvia sobre ela. É uma relação extremamente conturbada entre eu e ela também, sabe? Só que eu morei com a minha mãe durante 2 anos. E aí, quando foi em 2022, eu acabei voltando a morar com a minha mãe e meu pai de criação. E atualmente eu tenho 16 anos de idade, eu tô prestes a fazer 17. Eu convivo ainda com os meus pais de criação. Eu não consegui frequentar um psicólogo ainda, porque os meus pais de criação acham que isso é besteira, que isso não vai me fazer bem, que isso é perca de tempo. E eu sou uma adolescente isolada, frustrada, traumatizada, cheia de problemas na cabeça, que tenho muitos pensamentos ruins dentro de mim, mas eu acho que o que mais dói é que eu tenho que tornar hábito conversar com os abusadores. Eu tenho que ter um relacionamento calmo e tranquilo com eles, eu tenho que falar como se ninguém nunca tivesse feito nada, eu tenho que tratar eles como se eles fossem pessoas próximas e familiares incríveis comigo. E se eu não sigo essa regra ou essa linha, é como se eu que fosse errada, eu que sou a filha que deu errado, né? E é uma situação muito conturbadora, e hoje eu trago essa história como um desabafo mesmo. Poder botar pra fora essa história, poder contar pra alguém tudo que eu passo dentro da minha família, dizer que eu não sei o que eu faço, eu não sei o meu caminho, eu não sei o que Deus quer de mim, eu tô extremamente perdida, e talvez uma mensagem de carinho, de apoio, de acolhimento dentro desse canal, dentro dessa comunidade, possa me trazer um pouquinho de esperança e de luz. Oi, My Cats, tudo bem com você? Para você que foi vítima, eu quero te dizer, para vocês que são vítimas, tem como você fazer uma denúncia, tem telefones que vocês consigam ligar para vocês serem ouvidos, tem lugares que você consegue frequentar, você já tá com 16 anos de idade, tenta buscar um outro formato de CAPS, um outro psicólogo, um outro grupo. Agora você tá um pouquinho mais madura, seu cérebro tá começando a ficar um pouquinho mais firme, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não é porque a gente nasceu dentro de uma árvore genealógica com vários galinhos quebradinhos que a gente vai se tornar um também. O seu passado não define o seu futuro. É muito importante, sim, você fazer terapia, psicoterapia, para você ter uma ajuda, para você mudar o seu ambiente. Hoje, com 16 anos de idade, pode ser que você não consiga conquistar todos os seus sonhos, mas talvez você consiga não deixar de estudar, continuar estudando, termine o seu 3º ano e procure um emprego, sabe? Nem que seja de babá na casa de alguém, que seja em algum lugar para você começar a ter sua renda, para você começar a ter seu dinheiro. A maioria das pessoas, para fugir da realidade dos pais, elas casam, elas arrumam um homem, elas arrumam um namorado, e aí elas estão fugindo de um lugar para outro. E esse lugar aqui nem sempre é um lugar seguro, porque você não está pronta para ter uma relação saudável, uma relação segura, uma relação de paz, uma relação de amor, uma relação de tranquilidade. Pode ser que no momento a relação seja feliz, mas é questão de tempo para a relação se tornar um ciclo.
porque você não saiu desse ciclo, você levou ele pra fora, entende? E provavelmente você pode se conectar com pessoas que têm esse mesmo padrão. Então é muito importante você ter esse cuidado consigo mesmo, você se olhar, você querer se transformar como mulher, você querer arrumar um trabalho, para você ter sua fonte de renda, para você não depender nem de homem, nem de mãe, de biológica, nem de mãe de criação, nem de ninguém. Você aplicar o seu dinheiro naquilo que você quer, você se dar o prazer de comprar aquilo que sempre sonhou, você construir o seu próprio futuro, você pagar o curso que você gostaria tanto de estudar, você se formar e você provar para você mesma que você é capaz e não para os outros, não que alguém tem que dar opinião, tem que permitir que você tenha alguma coisa na vida, tem que autorizar que você tem toda a autorização do mundo, Deus te fez. E às vezes a gente vem dentro desse ciclo, né, de o avô e a avó brigavam, teve vários filhos, aí teve a mãe que casou com um homem, que teve um filho, que aí é você, que parece que vem de vários embaraços, né? Essa sua árvore é a árvore da vida, a árvore genealógica de onde você veio, mas não significa que quando você plantar a sua sementinha para você ter a sua árvore, ela precisa ser dentro desse caos. Por isso que eu falo, primeiro saia, aprenda, seja adulta primeiro, né? Se cuide, se analise, se feche, sinceramente, se feche emocionalmente para você se curar, para quando você encontrar alguém para você ter a sua vida, seja alguém com muita bênção, alguém que vai te ajudar a prosperar, que vai estar do seu lado com um propósito bonito, porque quando a gente sai de uma família, né, em busca de fugir, não tem um propósito de vida, tem uma fuga. E parece que a vida inteira a vida vai te colocar em situações para você fugir. De repente, você muda pra dentro de um relacionamento, o cara começa a te trair, você agora tem que fugir dessa relação e não tem pra onde ir. Tá entendendo? E isso é muito real. Não tô falando uma coisa do que eu acho. Eu tô falando que são dados. A maioria das pessoas que fogem de uma casa pra dentro de um relacionamento, elas acabam se frustrando também dentro da relação. Então, o melhor caminho é você se cuidar, se curar. Vai fazer 17 anos, procure um emprego, viva a sua vida, se cuide, se escute, se ame, aprenda o que você quer. E daqui a pouco, quando você olhar para sua família, você vai ver que todo mundo ali precisa de tratamento, todo mundo ali precisa de cuidado, todo mundo ali precisa ser analisado e ser estudado. E o seu passado não define o seu futuro. Se eu posso te dar um conselho, é esse conselho que eu posso te dar. Muito triste toda essa situação. Mais uma vez, se você está passando por algum tipo de abuso sexual dentro da sua casa, Disque 100. Se você precisar de pedir ajuda, Disque 190 para a polícia ir até a sua casa. Se você precisa de uma ouvidoria, um lugar, pesquisa na internet, gente, hoje em dia tem vários lugares onde eles têm atendimento mesmo, ouvidoria, de ouvir o seu problema, o seu trauma, a sua dor, né, que é uma extensão do governo também, para te ouvir, para te acolher, para te aconselhar no melhor caminho, tá? E não se cale, não fique sozinho, não pense que porque uma pessoa da sua família não acreditou em você, uma pessoa da rua não vai. Acredite, pessoas de fora acreditam muito mais do que pessoas de dentro. E não deixe com que isso resuma a sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja transbordada de amor, que você ter contado a sua história possa ter saído um pouquinho dessas feridas de você e que eu dar voz à sua história possa te engrandecer como mulher, como ser humana, tá? E que você tenha um depoimento lindo para contar para as pessoas no final de tudo isso, que você possa ter um testemunho de vida mesmo, que você seja o seu testemunho. É isso que eu desejo pra você. Pra comunidade, deixa uma mensagem de amor e de carinho pra ela aqui nos comentários, uma mensagem de acolhimento, porque a gente precisa acolher muito essas vítimas. E se você também já foi vítima e quer compartilhar a sua história, me mande no historiascanaldetipaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.